depois de tudo o que tem acontecido aqui, uma palavra ou algo que eu possa dizer é que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Maravilhoso por tudo que ele prepara para nós, por tudo que ele faz nas nossas vidas, por tudo que ele nos proporciona viver. E às vezes a gente não tem noção, porque nós chegamos num mundo que já existia antes de nós. Né? Se hoje a gente se assenta nesse banco e não tem noção de como ele foi construído, mas tenha certeza de uma coisa: o primeiro banco criado no mundo era diferente desse. E ele veio sendo melhorado, porque alguém começou e alguém continuou. O mundo que nós estamos, ou a vida que você vive, ela é a sua vida, é fato. Ela se inicia no momento que você é concebido, porém aquilo que está antes de você é muito maior do que você pode imaginar. A história de tudo que aconteceu. E aí é por isso que é gostoso, às vezes, a gente pegar e estudar a história. E não somente a história que está nos livros, mas as histórias, né, as que foram acontecendo, contado por outras pessoas, que você vai ter noção de como eram as situações, de como as coisas aconteceram e chegaram a ser e a estar como nós estamos hoje. E é interessante a gente pensar assim também, quando nós olhamos para a nossa vida. Há um momento onde nós deixamos a continuidade de uma história para iniciarmos uma nova história. E pelo menos 2 momentos eu posso destacar aqui. Talvez, ou com certeza, o mais importante é quando você termina um ciclo de uma vida sem Jesus e inicia uma nova história na presença de Jesus Cristo, sabendo que a vida que você vive a partir de então é uma vida completamente diferente, porque antes você estava perdido, a sua vida tinha se iniciado e teria um fim trágico, e hoje não. A partir do seu encontro com Jesus Cristo, a sua vida que teve início, ela se torna eterna. Ela nunca mais terá fim. Já pensou nisso? Como é que isso é maravilhoso? Nunca teremos fim. Né? Então não importa se você tem 5, 10, 15 ou 70, 80, é todo mundo igual, todo mundo eterno. Isso é maravilhoso. E a segunda questão é que há um momento nas nossas vidas onde nós precisamos dar um estalo, virar a chave e tomarmos as rédeas das nossas vidas. Gosto de lembrar, e isso com com senso de responsabilidade muito grande, o dia que eu tirei a Jordânia de casa, né, vamos dizer assim. Nós nos casamos, ela sempre morou com a mãe dela, nós nos casamos, e a gente foi para a lua de mel, tudo e tal, e a gente ia morar numa outra cidade. Quando nós chegamos de viagem, nós fomos direto de carro para a casa da mãe dela, enchemos o carro de tudo que era dela, e antes de sair da casa dela com ela, a mãe dela virou para mim e falou assim: você conseguiu tirar a minha filha de dentro da casa dela para morar na casa que será dela. Isso para mim foi como se eu tivesse tomado um soco no estômago, né? Que foi assim: meu Deus, olha o tamanho disso. E foi uma história que se inicia ali. E na verdade, quando nós olhamos para as nossas vidas, a gente vai perceber que em algumas proporções menores, outras proporções maiores, nós vivemos momentos assim, momentos onde chega um momento que eu preciso tomar a rédea e saber que sou eu. E aí é maravilhoso saber, porque quando a gente lê lá no Salmo capítulo 1, né, que ele vai falar que o homem, né, que é justo, que anda segundo a lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas límpidas. Isso é maravilhoso, porque não é uma árvore que nasceu, é uma árvore que foi colocada, que foi plantada ali. Por quem? Pelo próprio Deus. Então, a primeira verdade que eu queria que você entendesse nessa noite é que se você está aqui hoje, é porque o Senhor permitiu e escolheu que você estivesse aqui. Então esteja muito atento àquilo que Deus tem para a sua vida, porque uma verdade eu quero que você saia daqui esta noite, que você precisa tomar as rédeas da sua vida.
porque uma nova história precisa começar a ser experimentada por você todos os dias, na presença do Senhor. E eu queria te convidar então, e aí você vai entender por que eu disse que Deus é maravilhoso, a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Nós falamos aqui de muralhas, pelo menos 2 músicas. Nós falamos de enfrentar barreiras em pelo menos 3 ou 4 músicas. Nós falamos de romper em fé, de vencer, de não se dobrar, de ir à luta. Nós falamos disso. Graças à misericórdia do Senhor, nós temos a oportunidade de fazer isso, de experimentar estes momentos. E aí o livro de Josué, capítulo 1, vai dizer o seguinte na palavra do Senhor: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei que a seus pais daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. E aí eu queria tomar a liberdade de convidar você a estar atento novamente ao versículo 7. Eu vou ler de novo. Tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Que Deus, na sua misericórdia, te digna nos abençoar através da sua palavra. Confesso para os irmãos que depois que eu leio um texto desse, eu fico até com receio de falar, com medo de estragar o que está aqui. Mas eu quero te convidar a estar muito atento. Por quê? Primeiro, eu queria que você entendesse o que Josué estava vivendo aqui. Josué, ele era um dos comandantes de alta patente do exército, que estava junto com Moisés. Era talvez, ou com certeza, aquele que era mais próximo, porque tinha mais temor a Deus, porque conversava com Moisés, o aconselhava e tomava conselhos. Tanto é que quando Deus escolhe o sucessor de Moisés, escolhe a Josué. Josué, ele tinha uma tarefa muito grandiosa. E o livro de Josué, ele é muito maravilhoso, por quê? Porque nós podemos entender, ele vem abrindo a palavra do Senhor após o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E entendemos que nos 5 primeiros livros nós temos as promessas de Deus para o povo, a libertação, tudo aquilo que Deus veio fazendo para conduzir o povo para aquele lugar. A promessa, ela vem sendo feita e Deus mostrando ao povo quem ele é. E quando chega em Josué, é justamente o momento onde tudo aquilo que havia sido prometido se cumpre.
E é maravilhoso olhar e perceber isso, porque quando nós olhamos para este fechamento de um momento, de uma situação e a abertura de um outro, a gente pode perfeitamente ir a Jesus Cristo, ao que nós experimentamos hoje. Porque nós olhamos para trás e tem uma longa história de experiência, vivência, promessa, milagre, atuação de Deus no meio de toda a humanidade, e quando chegamos em Jesus Cristo, é o cumprimento da promessa. Mas olhando ainda para Josué, a gente vai perceber o seguinte: ele estava naquele momento sendo chamado por Deus para levar o povo a tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Só que não era só isso. Primeiro que Deus, conhecedor de tudo, ele sabia quem era Josué. E quando ele o chama, ele sabia exatamente que aquele homem seria a pessoa capaz de cumprir aquela missão. E aí talvez em alguns momentos você fique se perguntando se é você mesmo quem Deus está chamando. Eu quero dizer que é você mesmo. É você mesmo, e não tenha dúvida disso. Eu não sei para o que é, e talvez você também não saiba, mas Deus sabe. Quer ver uma coisa? Paulo, quando ele está estudando aos pés de Gamaliel, ele não tinha noção que ele seria um evangelista, o maior. Assim como ele talvez não tinha certeza de que ele seria um perseguidor de cristãos. E aí perceba, ele tinha tido contato com toda a promessa, história, experiências, tudo aquilo que poderia ser ensinado. Porém, ele toma a rédea das suas vidas a partir do momento que ele tem um encontro com o cumprimento da promessa em Jesus Cristo na sua vida e se torna aquilo para o qual Deus o havia chamado. E assim foi com Josué. Porém, Josué, eu imagino que quando ele chega neste momento, ele deve ter pensado assim, ouvindo Deus falar: agora que Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, porque agora o cajado está na tua mão. Eu fico imaginando que ele tenha pensado assim: peraí, Moisés? Qual Moisés? Aquele Moisés que estava condenado à morte, Deus o conduziu para que ele estivesse na corte do Egito, experimentando e aprendendo quem eram os egípcios de dentro para fora. Lá dentro, ele estava lá dentro entendendo quem eram os egípcios. É esse que eu vou substituir? E depois ele pensa assim: não, peraí, eu vou estar tomando as rédeas do povo, conduzindo o povo, que Moisés, aquele que foi enviado por Deus para o deserto, para Midian, e ficou lá 40 anos, aprendendo, experimentando e entendendo como era o deserto. E depois pensando assim: eu vou substituir Moisés, aquele que foi chamado por Deus através de uma epifania, de uma experiência maravilhosa, onde ele experimentou a manifestação da glória de Deus através de uma sarça, de uma moita, que pegava fogo e não se consumia, e de repente ele ouve uma voz, Deus falando com ele para ele libertar o povo do Egito, e ele vai. Peraí, eu vou substituir Moisés, aquele que recebeu do próprio Deus a incumbência de estar cara a cara com o faraó, o homem mais poderoso daquela época, para dizer que eu vou tirar esse povo daqui, porque o meu Deus ordenou. Moisés, aquele que esteve face a face e recebeu do próprio Deus a lei, era este homem que ele estava sendo chamado a substituir. Então não era simplesmente um homem, era um legado, uma história, algo inimaginável. Era este homem que ele estava sendo chamado a substituir. E digo o seguinte, no versículo 9, quando Deus fala com ele: não te espantes, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes. Josué não estava com medo de entrar na terra, ele estava com medo de substituir a Moisés. Porque havia uma história muito grandiosa atrás dele. Um mundo imenso de experiências e de promessas e de milagres e de atuação de Deus na vida de grandes homens que lideraram o povo antes dele. E naquele momento ele estava sendo chamado a assumir esta missão.
E talvez a gente perceba e tenha experimentado algo parecido em algum momento das nossas vidas. Talvez no seu trabalho, quando você recebe uma promoção para assumir o lugar de alguém que fazia algo muito bem e você é chamado a fazer aquilo, e você pensa assim, e agora? Quando ou como eu vou fazer? Ou quando você termina um curso, um ensino médio ou uma faculdade que acabou, a gente falava isso no seminário, né? Quando acabar o seminário, o que a gente vai fazer? O que vai ser da gente? Ou quem seremos nós? Né? É mais ou menos isso. Aqui o que Josué estava experimentando era exatamente isso. O que eu vou fazer agora, olhando para a sombra de quem Moisés foi, diante de Deus, à frente do povo, e agora é a minha vez. Jesus, ele não falou Jesus, né? Mas ele deve ter pensado assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porém, era esta a missão que Deus estava dando a ele. E a gente percebe que a vida de Josué ela não foi nada fácil. Por quê? Porque quando ele recebe ali, ele ouve do próprio Deus dizendo o seguinte: nenhum povo resistirá ao povo de Israel. Ninguém será ou terá força suficiente para bater de frente e sair vitorioso. Porque esta é a terra que eu prometi ao meu povo. E Josué assume esta missão na certeza de que Deus estaria com ele. E se ele tivesse alguma dúvida de que Deus estava com ele, essa dúvida foi embora quando a gente continua lendo o capítulo. Porque o que acontece? Ele convoca o povo para atravessar o Jordão, sobre uma ponte, não é isso? Não. Eles passaram no leito do rio que foi separado e passaram a pés secos, como havia acontecido no Mar Vermelho. Então, o que ele precisava ter a certeza de que Deus estava com ele, ele o teve ali. Então, ele sabia que, apesar de todas as dificuldades que ele iria enfrentar, ele e o povo seria vitorioso por conta de quem prometeu, de quem fez a promessa, não porque eles eram quem eles eram. E a vida continua. Eles fizeram essa travessia e continuaram a caminhada. E aí chega um momento onde eles estão próximos a uma cidade que era extremamente fortificada. E a gente cantou aqui. Qual era o nome da cidade? Jericó. E aí pensa o seguinte, meu irmão. Dentro de casa isso acontece muito, né? Quando você vira a sua esposa, né, para o seu esposo, para os seus filhos, irmãos, pais, e você fala assim, eu vou fazer algo. E aí a pessoa olha para você e pensa assim, não vai dar conta, não vai conseguir. Né, eu penso assim, eu falo assim, lá em casa a gente, quando uma das meninas fala alguma coisa, uma olha para mim e fala assim, é maluquinha. E aí eu penso que Josué, quando ele tenha dito o seguinte, a gente vai tomar Jericó. Alguém tenha olhado para o lado e falado assim, acho que ele não está regulando muito bem, não. Então tá, e todo mundo esperando ele preparar o exército. E aí ele diz o seguinte, vamos preparar os sacerdotes, a arca, e a gente vai lá em Jericó. Para quê? A gente vai dar uma volta na cidade. Aí ele, né, tá maluco mesmo, né? E aí no segundo dia, eles chamam para fazer o quê? De novo, dar outra volta. E a terceira, e a quarta, lembra de Naamã? Primeiro mergulho, segundo mergulho. E o problema, meu irmão, não é Naamã dando mergulho e voltando ainda leproso. É as pessoas olhando para ele e dizendo o seguinte, está leproso ainda, você vai continuar mergulhando nesse rio sujo? Lembra lá? Onde está o teu Deus? O problema não é você não acreditar. Lógico que isso é um problema. O problema não é você não querer continuar. O grande problema é você dar ouvido a quem está de fora dizendo para você, onde está o teu Deus? Você já mergulhou 5 vezes e ainda está leproso. Você já procurou todos os médicos e agora você quer entrar no meio da multidão e acha que tocar na veste de Jesus vai te deixar curada? Ou você está olhando quantas pessoas, quantos povos já foram derrotados por Jericó, porque eles ficam lá de cima, jogam flechas, lanças, pedras, fogo, e ninguém consegue adentrar, e você acha que só andar em volta da cidade será suficiente para derrubar?
O problema não é você dar 10, 15, 20 voltas. O problema é você dar ouvido para aqueles que estão dizendo para você que o chamado que Deus fez para você não é para ser atendido. Ou que uma vez que deu errado, ou algo que não aconteceu, é para você desistir daquilo que Deus tem para você. Este é o problema, meu irmão. Porque se Deus falar para você, e aí uma coisa que eu ouvi do pastor Ronaldo de Lima, já falecido, ele diz o seguinte uma vez: meu irmão, ele falando para os adolescentes, se Deus está te chamando, senta, não procura banco não. E às vezes você vai sentar no barro, mas é Deus que está mandando, senta. E é isso, Josué ouve de Deus, olha, dê 7 voltas. E você vai dar 7 voltas só andando pela cidade. E no último dia você vai dar 7 voltas. E aí o povo falou assim: Josué, o sol do deserto deixou ele doido. Mas ele vai. E aí perceba o quanto foi maravilhosa a atuação de Deus, e ele não teve que fazer nada. E o importante é a gente perceber não o que os outros falam, mas o que Deus fala com a gente. Porque foi dito a Josué: e vocês irão destruir tudo. Nada será deixado ou levado. E aí, às vezes, nas nossas vidas, as coisas não funcionam muito bem. E às vezes nós somos atingidos pelas atitudes ou pelo pecado daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E isso é um problema porque nós sofremos com algo que nós não temos culpa. Capítulo 7 vai mostrar o seguinte: depois que Jericó foi destruída, nós temos ali Acã. Acã, ele olha e vê o ouro, vê a prata e vê a capa, e fica deslumbrado com aquilo, e ele pensou assim: acho que não vai ter problema não. O que ele faz? Leva para ele. E aí, depois de ter derrubado Jericó, vencido Jericó, o povo estava extremamente confiante, porque era com certeza a pior batalha que eles poderiam enfrentar. E aí eles foram para a próxima cidade, que o nome dela era Ai. E aí o que acontece? Uma cidadezinha pequena, ele mandou o exército todo, foram derrotados. Às vezes nas nossas vidas nós perdemos por conta ou sofremos por conta de algo que não pertence a nós. E é errado a gente pensar que porque somos bons, somos cristãos, nada vai nos acontecer. Fato é que quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que coisas boas acontecem a pessoas que nós consideramos ruins ou más, assim como coisas ruins e más acontecem às pessoas que nós consideramos boas, que geralmente é a gente, né? Não, fui injustiçado, isso não poderia ter acontecido comigo de jeito nenhum. Logo comigo? Meu irmão, logo contigo. Porém, assim como Josafá, que ele enfrentando uma dificuldade e ouvindo todo mundo falar, ele olha para Deus e fala: Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos permanecerão fixos no Senhor. E é exatamente o que acontece com Josué. Ele é atingido pelo pecado, envergonhado pelo pecado do outro, sofre uma derrota por conta do pecado do outro, sofre uma vergonha de uma cidade, de um povo muito menos forte e poderoso, que eles tinham certeza que venceriam, deu errado. E às vezes na nossa vida isso vai acontecer. Porém, assim como Josué, que se manteve no propósito, nós não devemos deixar de olhar para a cruz de Cristo, porque fato é, as pessoas irão nos decepcionar, assim como eu e você em algum momento iremos decepcionar alguém. Porém, aquilo que Jesus tem para nós é eterno, duradouro, indestrutível. E é a promessa dele. Então, meu irmão, se algo te chateia, olhe para Jesus. Se algo te desanima, olhe para Jesus. Se tem alguém falando para você, você vai dar 7 voltas, você vai mergulhar 7 vezes, olhe para Jesus, porque não importa o que os outros estão falando, não importa quantas vezes as pessoas vão te perguntar onde o teu Deus está, o importa é o quanto você consegue permanecer firme olhando para Jesus. É isso. E a gente vai perceber o seguinte, que a vida de Josué, ela não é uma vida fácil, porém o mais importante permaneceu até o final, que é quando nós chegamos no capítulo 24, no verso 15, que é aquele versículo que nós dizemos tanto, mas eu queria convidar você, se você quiser, a ler a partir do verso 14, e diz assim:
Josué 24, 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E perceba o seguinte, meu irmão, isso aqui é o fechamento, mais uma vez, de um ciclo. Por quê? Porque quando Josué diz isso que foi lido aqui, ele já estava se preparando para passar o cajado para o próximo. Ele já estava no fim da sua vida. E ele chama as pessoas a conversarem, ele chama aqueles a estarem ali e diz para eles, olha, a situação é essa. E ele divide as tribos. E perceba o seguinte, a 2,5 tribos foi dado terras do outro lado do rio. E havia sido ordenado por Deus que nenhum altar fosse construído para adoração longe do tabernáculo, ou fora das redondezas do tabernáculo. E aqueles 2 povos, inclusive a tribo de Judá foi, e quando chega no momento de atravessar o rio, o que eles fazem? Eles constroem um monumento. E aí as outras 9 tribos ficam sabendo daquilo que estava acontecendo, se preparam para a guerra, era uma guerra civil que estava prestes a acontecer, e vão de encontro àquele povo, ou aquelas 2 tribos, justamente para destruí-la por conta daquilo que estava sendo feito naquele momento. Como eu disse, a tribo de Judá estava ali. E aí pensa o seguinte, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. A promessa veio de Judá, o rei Davi veio de Judá, toda a descendência de Jesus, ela vem da tribo de Judá. Se naquele momento aquilo acontece, a tribo seria exterminada. Porém, o que estava acontecendo ali não era um movimento de pessoas, não era uma revolta de pessoas, ela estava acontecendo ali um movimento para mostrar que a promessa de Deus, ela é muito maior que qualquer tribo que venha contra, que qualquer pessoa que está contra você. E ali o que acontece é o seguinte, quando aquelas tribos chegam diante dessas 2 tribos, e perguntam por que eles fizeram, eles falaram, nós não estamos construindo um altar para adorar a ninguém. Nós estamos construindo um monumento justamente para simbolizar e mostrar que nós somos um único povo que adoramos ao mesmo Deus e que nada contrário àquilo que está na palavra de Deus deve ser feito. Perceba que na vida de Josué houve momentos de vitórias, e foram muitas. Houve momentos de dúvidas, e foram muitas. Houve momentos onde as pessoas falaram ao ouvido dele para ele desistir, para ele não continuar. Eu fico imaginando quando ele fala para a mulher dele, né? Eu fico imaginando assim, ele não deve ter contado que ele daria 7 voltas em Jericó. Porque se ele continuar, a gente vai ficar 7 dias andando em Jericó, no último dia a gente vai dar 7 voltas. Eu comecei a falar que eu vi que as mulheres todas fizeram assim. Então, ninguém está concordando comigo. Mas perceba, se ele fala isso, mas você é doido, vai ficar andando em volta de Jericó. A promessa é maior que qualquer distração que aconteça na sua vida. Não que as nossas mulheres sejam distração, são bênçãos, mas qualquer pessoa poderia ter dito aquilo naquele momento para ele. Quando essa tribo, ou essas tribos, constroem isso à beira do Rio Jordão, isso chega ao ouvido dele, ele fala, vai ver o que está acontecendo. Se é uma pessoa qualquer, vai lá e destrói tudo. A sabedoria em administrar conflitos internos, que às vezes nós não temos. Quando nós percebemos, entendemos e aceitamos e caminhamos para a promessa, nós devemos manter os nossos olhos fixos, porém não devemos abrir mão da sabedoria que Deus nos dá para compreender aquilo que acontece ao nosso redor. Porque às vezes são armadilhas, sim, mas às vezes é exatamente a oportunidade que eu tenho para mostrar para o outro onde está o meu Deus.
O povo poderia ser dizimado, mas não foi, foi preservado, porque diante de tantas experiências houve sabedoria. E isso a gente sabe muito bem. Se você olhar para a sua vida agora e olhar para quem era você 5 anos atrás, você terá a certeza de que você é outra pessoa. E que talvez a atitude que você tomou hoje, ela não seria tomada lá atrás. E talvez você tivesse estragado tudo se você tivesse tomado essa atitude lá atrás. E quantas vezes nós não estragamos tudo por uma atitude que nós tomamos lá atrás e passamos a tentar remediar a consequência daquilo que escolhemos hoje? Fato é, Josué, quando ele diz isso, ele chega nos versículos finais aqui do capítulo 24 de Josué, e ele diz: vocês escolham quem vocês querem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E perceba o seguinte, a palavra casa aqui, quando nós olhamos alguns textos, a gente vai perceber que a palavra casa no hebraico usada neste termo aqui, ou nesta situação, ela não está se referindo à linhagem, à tribo, ela não está se referindo à família, a laço consanguíneo, ela está se referindo à fortaleza. Porém eu e a fortaleza que foi construída, permaneceremos junto do Senhor. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: diante de tudo que você tem experimentado, visto, vivido na sua vida, haverá momentos de grande dificuldade, haverá momentos de dúvida, haverá momentos onde você ouvirá aqueles te perguntando onde está o seu Deus, haverá momentos onde você ouvirá as pessoas dizendo: não faça isso, não vá, não creia, não tenha fé, não dê o próximo passo. Só que você precisa entender que a rocha que é Jesus Cristo, que é onde está construída a sua fortaleza, é onde você deve acreditar e colocar a sua confiança. E mais que isso, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, apesar da palavra não estar se referindo à linhagem, está se referindo a um castelo, a uma fortificação, ele estava sim falando e se referindo à sua família. E ele só vai dizer que a sua família, a sua casa, servirá como uma fortaleza ao Senhor, porque o legado, a experiência, o que ele viveu e o que ele ensinou, dá a oportunidade dos seus filhos, da sua família, de enxergarem no Senhor a fortaleza que Ele é. Então dependerá tudo dos teus passos, das suas escolhas e do que você quer fazer. Por isso é importante que hoje você tome a rédea da sua vida e escolha, assim como Josué fez, andar ao lado do Senhor. Independente de quem fala ao seu lado, independente de quem está ao seu redor, independente da muralha, do rio, do pecado que estão cometendo, independente de qualquer coisa, você precisa tomar as rédeas da sua vida e escolher o Senhor esta noite, para que o legado da sua vida, deixado para os seus filhos, deixado para aqueles que estão ao seu redor, sejam de olhar para você e dizer: aquele homem, aquela mulher, verdadeiramente estava firmada na rocha que é Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, nós só estamos aqui porque antes de nós houveram pessoas que tomaram as rédeas das suas vidas e entenderam que tudo o que precisavam era simples e puramente crer e caminhar segundo aquilo que Deus fez, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Várias histórias aconteceram antes de nós, e para que amanhã, o mundo que você olha hoje, talvez não seja melhor, ele seja pior, porque a gente sabe que isso é bíblico. Porém, aqueles que estão firmados precisam entender que a rocha que você pisa, verdadeiramente ela é firme. Então, meu irmão, hoje o convite para você é você verdadeiramente olhar para quem você é, ou para quem você tem sido, para as escolhas que você tem feito, para as dúvidas que você tem tido, para quem você é de verdade. Olhe e veja se você hoje pode dizer: eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você diga assim, não consigo hoje, não sei o que e tal, mas isso, aquilo que aconteceu. Diga assim mesmo. Diga assim mesmo, sabe por quê? Porque esta é a noite de você tomar as rédeas da sua vida e conduzir conforme aquilo que Deus disse para que você fez, porque você não é uma árvore que nasceu, você é uma árvore plantada, você é alguém que Deus chamou e escolheu para viver uma missão onde você está, como você está, e de acordo com a vontade daquele que te chamou. Então, meu irmão, não abra mão desta experiência, não abra mão desta oportunidade, e mais que isso, não abra mão de ver aquilo que Deus quer fazer através de você. Atos 1:8 diz assim: porque descerá sobre vós o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, para testemunharem daquilo que Deus é, para testemunharem daquilo que Deus faz, para testemunharem daquilo que Deus quer fazer. Seja essa testemunha. Amém? Quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos. Curvar sua cabeça. E você sabe para que Deus tem te chamado. Você sabe exatamente para que você tem sido escolhido. Pode ser que se você considere algo pequeno hoje, ou que o desafio que talvez você tenha que enfrentar, você não esteja dando tanta importância. Mas tenha certeza de uma coisa. Davi, ainda criança, quando foi escolhido por seu pai para pastorear ovelhas, começou a praticar tiro com a funda. E a funda é interessante porque nem sempre ele treinava para acertar. Às vezes ele treinava para errar, para acertar do lado da ovelha, sem atingi-la. Ele não tinha noção que ele seria considerado o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, aquele que estabeleceu o reino de Israel. E talvez você não tenha noção daquilo que Deus está te chamando para fazer hoje. Josué, quando Deus o chama e diz para ele não ter medo, não se espantar, ele não tinha noção de tudo que ele viveria ao longo da sua vida. Hoje Deus te chama a assumir uma postura diante dele, a assumir uma postura diante do mundo, a assumir uma postura dentro do seu lar, a assumir uma postura dentro da casa do Senhor. Ele te chama e ele te fala: não te espantes, não tenha medo, porque sou eu quem está te chamando. E a maior batalha que você poderia enfrentar, ela já foi vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, meu irmão, não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo de desejar a voz de Deus. Não tenha medo de atender ao chamado de Deus. Não tenha medo de responder ao chamado de Deus. Por mais que pareça estranho, louco, por mais que as pessoas digam para você que não tem nada a ver o que você está fazendo ou o que você está falando, permaneça com os seus olhos fixos no Senhor, porque é Ele que está te chamando, é Ele que está te fazendo a promessa, é Ele que está te mostrando o caminho. E eu quero te dizer o seguinte: se tudo que você escolheu na sua vida até hoje tem dado errado, o Senhor é maior que isso tudo. Se Ele te chamou e tem uma promessa para a sua vida, eu quero te dizer que será maravilhoso você experimentar
naquilo que Ele tem para você. Mas mais maravilhoso ainda será o dia que você encontrará aquele que fez a promessa, aquele que disse para você que é você quem Ele está chamando. Então, meu irmão, esta é a noite de você tomar as rédeas da sua vida e escolher caminhar com o Senhor. Não escute o que estão falando, não veja o que estão fazendo, mas atenda ao chamado que Deus faz para você. E Josué não foi chamado para lutar uma guerra. Ele não foi chamado tão puramente para conquistar terras. Ele não foi chamado para vencer batalhas. Ele foi chamado para conhecer o que Deus podia fazer na vida dele. E hoje, Deus te chama para isso. Venha ver o que Deus pode fazer na sua vida. Pague para ver. Pague para ver o que Jesus tem para fazer por você. Eu quero orar pela sua vida. E aí eu queria que você fizesse só um sinal com a sua mão. Deus te abençoe. 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 É o dia, o momento que Deus te chamou para você ouvir a voz dele, para você atender o seu chamado e para você escolher você e a fortaleza. Deus te abençoe, que é a sua casa, a sua família. Deus te abençoe a sua vida a caminhar com o Senhor. Tenha certeza do seguinte: todo mundo aqui está de olho fechado. Só eu vi você levantando a sua mão. Mas tenha certeza que Deus te abençoe, viu não só a sua mão levantada, mas viu a sinceridade do seu coração. E se prepare, porque Deus com certeza tem algo personalizado, especial e maravilhoso para fazer na sua vida. Deus amado e querido, Pai soberano, Deus de glória, em nome de Jesus, na tua presença, meu Pai, nós estamos e te louvamos, porque tu és um Deus que fala conosco. Neste momento, Senhor Deus, eu venho te pedir que o Senhor venha fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos para tudo aquilo que não é do Senhor, e que a partir de agora nós sabemos que virão distrações, virão tentações, virão batalhas, virão situações tentando nos desanimar, mas nós queremos permanecer ouvindo a tua voz somente, enxergando a tua cruz de vitória e vendo, Pai amado, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Meu Pai, o Senhor que sonda os nossos corações, que conhecia o pensamento de Josué, a ponto de na promessa, na fala, disse para ele não ter medo. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o coração dos teus filhos e sabe exatamente o que tem causado medo, ansiedade, desânimo, incerteza. Mas eu venho te pedir, Pai amado, que com o teu Espírito Santo o Senhor esteja visitando cada um nesta noite. Cada um que escolheu tomar as rédeas das suas vidas nas mãos para caminhar com o Senhor. Eu venho lhe pedir, Pai amado, que o teu Espírito Santo esteja visitando esses corações, fortalecendo e fazendo-os compreender verdadeiramente o propósito do Senhor na vida deles. Nós sabemos que não será fácil, como não tem sido, mas que o Senhor venha nos fortalecer para sermos verdadeiras testemunhas do Senhor, porque queremos enxergar
a tua face. Mas também, Senhor Deus, queremos deixar um legado para aqueles que estão ao nosso redor e que virão depois de nós, para que eles possam conhecer verdadeiramente onde está o nosso Deus. E que, Pai amado, por mais que o mundo, as tentações pareçam fortes, pareçam desanimadoras, nós cremos que o Senhor, que é o Deus da promessa, que é a própria promessa, que é o Deus que tem nos dado vida, que tem nos sustentado, que tem renovado sobre nós a misericórdia do Senhor, que tem nos mostrado a cada dia que a tua presença é suficiente nas nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, fortaleça os teus filhos. E agora, que o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, a graça salvadora de Jesus Cristo, as santas, puras e doces consolações do teu Espírito Santo, seja sobre cada coração aqui esta noite, sobre cada vida que se rendeu a ti, sobre cada um que ouviu o teu chamado, sobre a tua igreja, sobre o teu povo e todo aquele que confessa a ti como Senhor em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, na certeza de que é Ele quem tem cuidado da sua vida. Meu irmão, tome as rédeas da sua vida e caminhe com o Senhor. Tenha uma semana abençoada.